com esse nosso trabalho. Já há 2 anos que estamos aí, 2, 3 anos que nós estamos já trabalhando com hipnose. Mas agora que nós tivemos aqui alguns equipamentos novos para difundir mesmo esse conhecimento, para desmistificar muita coisa, né, que está aí ainda na mente de muita gente. Tá? Dúvidas que são até normais, mas que possamos hoje começar a tirar dúvidas nesse processo. Nós vamos hoje começar explicando o que é hipnose, explicando o que é hipnose clínica. No próximo vídeo, na nossa próxima live, nós vamos falar um pouco sobre a mente, como é que a mente funciona através da hipnose clínica. Nós vamos fazer aqui uma explicação. E as nossas lives elas serão bem rápidas, né? Não serão extensas. Então hoje vai ser, como nossa primeira live, nós vamos dar uma esticadinha um pouco mais, mas não vai ser tão longo assim. Tá? Então nós vamos começar com o termo, o que é hipnose? Né? Para que ela serve? Eu fiz aqui, eu elaborei umas perguntas em cima daquilo que nós propomos durante a semana. Quem acompanhou, né, no Instagram, quem acompanhou no Facebook, pôde perceber algumas perguntas que foram feitas e algumas pessoas fizeram questionaram, né, indagaram, e daí dessas perguntas eu trouxe hoje para nós começarmos aqui essa primeira live. A hipnose é um processo que leva alguém a um estado semelhante ao do sono. A hipnose, quando ela surge, lá no Egito Antigo, que a hipnose não é de agora. Né? Desde a Antiguidade, nós temos os egípcios, que eles tinham já algumas manifestações desse estado alterado da mente. Mas só que eles não sabiam como era com a sua exatidão. Então, lá desde a Antiguidade, do Egito Antigo, passando pela Grécia, passando por um período onde, aí sim, ela tem o seu grande salto no século XIX, século XVIII, XIX, com Mesmer e depois Charcot. Freud é também que, por algum tempo, ele utiliza também a hipnose. E alguns teóricos, e também eu tenho que lembrar o Dave Elman, que é um dos mais recentes, Dave Elman e o Dr. Erickson, né, que são os da hipnose atual, contemporânea, eles vão dizer, não, a hipnose é um estado alterado da mente, que parece um sono, mas não é um sono, tá? Como é dormir. Vocês podem ter já visto aí, né, na internet, no YouTube, pessoal, durma. Quando dorme a pessoa baixa a cabeça, ela não vai dormir como acontece durante a noite. Ela não vai dormir com aquele sono, né, duradouro durante 5 horas. Ela tem um fator crítico, que aí nós vamos explicar na nossa próxima live, como é que acontece esse estado alterado do fator crítico do consciente ao subconsciente. Tá? Aí a pessoa pergunta assim, quando isso acontece, eu vou ser hipnotizado, eu vou ficar assim para sempre? Como é que vai ser? Na clínica eu sou abordado muitas das vezes e pergunto, mas e se eu não voltar? Não, você não vai para lugar nenhum. Como é um estado alterado da mente, é um estado de relaxamento, um alto grau de relaxamento, onde você vai aceitar sugestões. A hipnose é uma sugestão de falas. Né? O cliente que busca a hipnose, ele vai entrar no estado relaxado da mente, né? Um relaxamento da mente, onde vai alterar alguns problemas que é buscado, que é procurado. Nós vamos entender que as fobias, a ansiedade, estresse, enfim, todos esses conceitos, né, esses males, a hipnose ela trabalha. Tá? Então, no primeiro momento, nós vamos entender o quê? Que a hipnose é um processo parecido com o sono, mas é um estado de relaxamento alterado da mente, onde o subconsciente ele toma o lugar do consciente, para ser mais preciso nessa fala. Então a hipnose ela é nessa fundamentação, com seus primeiros teóricos, e depois com o aperfeiçoamento de Dave Elman e o Dr. Erickson, que também a gente vai falar deles lá adiante. Okay? Então é um estado mental em que a faculdade crítica da mente humana é contornada e o pensamento seletivo é estabelecido. Então é isso. É um estado alterado da mente, onde o subconsciente toma o lugar do consciente. O que é o consciente, subconsciente e inconsciente? Para a gente falar aqui rapidamente,
esse estado alterado da mente, esse mecanismo da mente é fundamental nós entendermos. Porque assim, eu vou ser hipnotizado e será que vai acontecer alguma coisa com o meu cérebro? Na verdade, a hipnose, a gente tem que observar o lado ético também da sistematização das coisas, entender que todo mundo pode ser hipnotizado. Mas só que tem alguns casos que a gente tem que observar detalhadamente para não provocar algum outro problema mais profundo, a pessoa tendo algum acompanhamento psicológico. Tá? Por isso que existe a anamnese, para nós verificarmos como é que o cliente vai se comportar mediante a terapia hipnótica. Eu quero falar psicanálise, que eu tenho também a formação, estou na formação, perdão, como psicanalista. Tá? Estamos aí, se Deus quiser, a gente está fechando aí em breve nessa formação. Eu sou psicanalista em formação também e nós estudamos profundamente mais a mente humana. Então, voltando à ideia da hipnose, todo mundo é hipnotizável, mas nem todo mundo, em determinado momento do tempo, pode ser hipnotizado. Como assim? Hoje o José ele está suscetível, né, à hipnose, mas só que talvez daqui a 10 minutos ele não esteja mais. É um estado de concentração. Eu vou lembrar a vocês, a hipnose, nós temos que entender 3 pontos fundamentais. Concentração, imaginação e foco. Lembrem, imaginação, concentração e foco. Nós temos que, ao entrar no estado hipnótico, estar concentrados. Nós temos que usar nossa imaginação, fundamental. Porque quando o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ele vai trazer a reformulação, né, para o melhoramento, ele vai sugestionar algumas situações. Então tem que ser usada a imaginação. Imaginem aí vocês, agora, a geladeira da casa, a cozinha da casa de vocês, imaginem aí apenas. Imaginem também, dentro dessa, aí imagine uma geladeira. A geladeira pode ser branca, cinza, né, da cor que vocês preferem. Imagine dentro dessa geladeira um limão. Limão. E esse limão ele é muito verde. Ao fato de pensar, já concentrar todos esses detalhes, já é um grau de foco que vai existir. Quando você imaginou no limão, quando eu falei, talvez a sua boca já começou a salivar. Então já é um trabalho fisiológico também que a hipnose exerce. Tá bom? Então, concentração, imaginação e foco. Imaginação porque vai ser colocado sugestões para um melhoramento daquilo que é se buscado. Eu quero melhorar em algum vício, por exemplo. Eu tenho um vício em bebidas. Então vai ser colocado sugestões ali que a imaginação vai ter que ser exercida. Eu tenho um problema, eu tenho algum problema de fobia. Fobia de rato, fobia de algum animal específico, ou mesmo de altura, enfim. Tudo isso pode ser ressignificado. Então a hipnose é essa ressignificação e uma alteração daquilo que prejudica. Tá bom? Então lembrar, concentração, imaginação e foco. É aquilo que você busca, aquilo que você quer para melhorar. Tudo bem? Então nós temos aqui também, qual é o objetivo então da hipnose? O objetivo quando se usa a hipnose para tratar os problemas físico ou psicológico, chamamos o processo de hipnose clínica. A hipnose, nós vemos aí 2 tipos de situação, né? A hipnose de palco, que é a hipnose de entretenimento, e tem a hipnose que vem para o tratamento, a hipnoterapia. Quando nós vemos aí eu vou ser hipnotizado para imitar alguma coisa, para um modo de brincadeira, né? Aquilo ali é só para demonstrar que a nossa mente tem um poder. Na hipnoterapia, na hipnose clínica, nós vamos trabalhar de maneira mais séria, né? Porque nós vamos tratar da saúde mental. Nós vamos tratar, quando eu digo tratar, né, fazer uma ressignificação daquilo que está prejudicando, que aquilo que é ruim,
Então nós temos um senso ético, nós temos, dentro de uma responsabilidade, não colocar o ridículo, né? Nós temos que usar sempre a seriedade. Eu passei para alguns clientes vieram até mim, e eu vou dar um exemplo para vocês de como é muito sério. Porque nós vamos pegar o comportamento. Um cliente que eu fiquei muito feliz quando eu soube, que ele me procurou porque fez uma prova lá em Fortaleza. Esse cliente lá de Fortaleza. E ele foi fazer essa prova e não conseguiu. E ele disse que estudou intensamente. E não sabia mais o que fazer. Aí soube, né, do meu trabalho aqui e veio. Isso eu queria ressignificar isso, que eu não sei o que aconteceu. Eu estudei e na hora lá me deu um branco. Não soube mais o que fazer. Fiquei nervoso, enfim. Então nós pegamos essa situação, focamos, né? Ele focou, no caso, ele focou o que queria, ele visualizou tudo aquilo. Quando foi agora esses dias, né, eu tive a grata notícia que ele conseguiu passar, né, nesse exame, tanto na prova escrita como também na prova prática, né? Isso lá em Fortaleza, eu fiquei muito feliz pelo fato. Então, não fui eu ali que deu o passo mágico. A pessoa acreditou. Então, aí outro ponto importante que nós devemos saber. A hipnose só vai funcionar quando nós aceitamos a sugestão. Porque muito se acontece de a pessoa não estar ali num alto grau de concentração e ela não entrar no processo hipnótico, né? Então, é normal isso acontecer. Por isso que há alguns passos, que nós vamos explicar também isso em uma outra live, que existem 7 passos para qualquer pessoa entrar no estado hipnótico. Ah, eu não consigo, eu não posso. Todos nós somos hipnotizáveis. Imagine você todo dia em casa e quando vai para o trabalho. Todo esse percurso, por exemplo, quando você faz de casa até o trabalho, quando você já tem aquele costume de fazer, isso aí já automaticamente. Então isso é uma hipnose. Quando você assiste um filme, ou assiste uma novela, você está tão focado naquela imagem que alguma pessoa passa por você e diz assim, fala o seu nome e você não ouve. Então é um estado também hipnótico. Nós acreditamos, eu não sou hipnotizável, mas todo dia está lá, né, nesse processo de uma hipnose que é indireta. Né, as propagandas, tudo que nós vivenciamos é um ato hipnótico. Tá? Aí pessoas são de alguma coisa que acontece, que não acredita ainda, mas isso é também de fator de conhecimento. A hipnose, lembrando, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com transcendente. A hipnose hoje ela é um estudo científico comprovado, né, desse estado alterado da mente, porém, cada pessoa tem uma reação, né, à hipnose. Quando eu digo reação, ela se comporta de maneira diferente. Tá? Então, eu já tive clientes, né, os meus últimos clientes, esse de comportamento de concentração, o outro com alguma fobia de algum animal, um outro com alguma questão do passado, que aí vamos falar também um pouco de hipnose de regressão. Né? Sempre quando lembro de hipnose, lembro-se de regressão. Mas a regressão também é mais um outro mecanismo que a hipnose tem exercida dentro do seu campo de atuação. Nós vamos ter uma live para falar sobre isso também. Tá? Esse primeiro momento é para tirar essas dúvidas principais. Então nós somos todos hipnotizáveis, mas só que aí tem um momento, né, do nosso estado de concentração para, no momento ou não, entrar ou não, né, no estado dessa alteração da mente. Aí perguntaria, mas se eu nunca fui hipnotizado, aí eu entro nesse processo, de repente você sai e me deixa lá hipnotizado. Eu vou ficar assim para sempre? Não. Vamos lembrar que é um sono, mas só que é um sono que não é aquele sono igual nós dormimos à noite. Você entra num estado de relaxamento, né, com a indução hipnótica, com as induções, com as sugestões. E se eu saísse por ali e acontecesse alguma coisa e você estivesse hipnotizado, em alguns minutinhos, alguns instantes você retornaria, como se fosse acordar, né, de um sono que estivesse acontecendo. Alguns falam que 15 minutos de a pessoa hipnotizada,
equivale a mais ou menos 5 horas também de sono profundo. Isso é um estudo, não é comprovado, mas tem um relaxamento muito, muito bacana. Tá? Então, é lembrar que a hipnose, aqueles 3 pontos que eu falei para vocês, estado de concentração, imaginação e foco, que ajuda muito, tá bom? Que ajuda muito na ressignificação de alguns problemas que possam existir, aquele que procura a hipnose. Mas a hipnose também não é só a resolução de problemas, ela pode também ajudar em muita coisa, nos estudos. E nós temos a auto-hipnose, que nós vamos falar também. Eu estou dando esse arcabouço aqui, eu estou dando esses pontos, porque nós vamos trabalhar ponto por ponto, né? Vamos trabalhar aquilo que vocês mesmos, alguns, né, que me mandaram algumas questões, que a gente vai trabalhar em cima, tá bom? Então, a hipnose ela vem para ajudar a esse autodesenvolvimento. A hipnose não é o hipnólogo controlando a mente do outro. É você aceitar as sugestões e você ter um controle daquelas sugestões. Por isso que se alguém, eu vou ser hipnotizado, eu vou dar a minha senha do banco. Isso não vai acontecer, porque você tem o controle da hipnose. Você tem o controle. O hipnólogo apenas vai ser o que vai guiar. Ele vai dar as orientações. Aceitar ou não a sugestão já é uma outra questão. E quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo a hipnose pode durar também? Depende muito de caso para caso. No caso da hipnose clínica, as pessoas falam em 1, 2 sessões. Se o caso for a pessoa, o cliente quiser não, e tiver o alto grau de concentração de essa velocidade de conhecimento, ele vai resolver muito em breve. Uma sessão, posso dizer que não seja o fator principal, mas em 3, 5 sessões, né, é um ato ideal, porque como é uma alteração da mente, é uma alteração de hábitos, precisa, né, desse fortalecimento. Mas tem casos aí em 3 sessões, 2 sessões, pessoas já, né, resolver muitos problemas. Tá? Eu digo aí vem outra manutenção. Então, depende muito do cliente quando ele quer se autodesenvolver mais rápido. Tá? Então a hipnose ela vem trazer, ela vai ao foco do problema, ela vai na origem do problema. Imagina a dor de cabeça, a pessoa toma lá um remédio para dor de cabeça, mas só que a dor de cabeça tem uma causa inicial. Nós queremos resolver o sintoma ali, né, naquele instante, mas não sabemos a origem dessa dor de cabeça de fato. Então a hipnose, se a gente for colocar em grosso modo, ela vai nessa causa principal, tá bom? O que é a hipnose clínica então? A hipnose clínica é quando se usa a hipnose para tratar um problema físico ou psicológico. Chamamos o processo de hipnose clínica ou de hipnoterapia. Né? Eu tenho uma formação em hipnose clínica com o professor Luciano Sampaio, de Fortaleza, tenho 2 formações com ele. Eu tenho uma formação com o Lucas Naves, que é da região sul aqui do Brasil. São várias aulas que nós tivemos, né, muito bacana, e também treinamentos e grupos de estudos que eu já participei para fortalecer ainda mais o currículo. Né? A hipnose é prática. Quanto mais nós praticarmos a hipnose, mais aperfeiçoados ficamos. Porque, como eu falei, cada caso, cada cliente tem uma reação. Então nós temos que ter essa abrangência desse conhecimento. Não é um caso, pode parecer com outro, mas sempre tem a sua particularidade. Okay? Então a hipnose clínica, a clínica ela vai tratar essas situações psicológicas, orgânicas. Porém, a hipnose é uma ferramenta. Ela vai auxiliar. Ela vem auxiliar a psicanálise, ela vem auxiliar a psicologia, a psiquiatria. Nós não passamos remédios, né? Nós não somos só quem deve passar, ou quem passa remédio é a psiquiatria, né? No lado psicológico. A hipnose ela vem apenas como um auxiliar para fortalecer. Tá? Ela vem para fortalecer esse mecanismo do melhoramento. Tá? Ok? Então vamos aqui. Então, em termos simples, a hipnose é um estado de profundo relaxamento no qual o consciente e o inconsciente do paciente podem ser focalizados para ficarem mais
receptivos às sugestões. Então nós vamos atuar no subconsciente, porque nós falamos consciente, subconsciente e inconsciente. Na hipnose, o inconsciente é algo que não é alcançável. Então vamos explicar isso na próxima live. Então, nós temos o entendimento do subconsciente. Por que é que eu tenho algum medo? Por que é que eu tenho alguma fobia? A gente pergunta, eu não sei o que foi que aconteceu. Então a hipnose ela vai lá no ponto principal, atuar, né, no problema, para ressignificar aquilo. É possível, né, sim chegar naquela situação. Então a hipnose ela tem essa velocidade. Claro que tem muitos estudos ainda para desenvolver ainda mais, mas ela é eficiente porque ela vai atuar em cima do problema, né? E por isso que a recuperação é bem rápida. Mas aí tem vários mecanismos, né? Várias situações que a gente tem que analisar para não tomar algumas precipitações. Mas aí é explicável sempre lá antes do tratamento hipnoterapêutico, da hipnoterapia, é todo um processo explicado, como é que funciona, isso que eu estou dizendo para vocês. Existe uma ética dentro do consultório, né, preservando sempre o cliente, respeitando sempre as dores, respeitando sempre a história daquele que traz lá. Tá? A hipnose é um auxiliar, é um auxílio a um melhoramento. Eu vou repetir, né? É um melhoramento, um autoconhecimento. Tá? Uma outra pergunta que surgiu, eu acho que posso ter respondido já algumas, é como funciona a hipnose clínica. Como já falamos, ela vai funcionar nessa atuação de alguns problemas psicológicos, alguns problemas do dia a dia, da vivência né, da pessoa, para uma ressignificação. A pessoa entra no estado de relaxamento e vai atuar aí o subconsciente. Né? Então, é bem tranquilo, não tem problema nenhum. E lembrar, todo profissional de hipnose, você tem que buscar, pesquisar qual é a origem dos cursos, onde é que ele se formou, onde ele trabalha, qual é a seriedade. Lembrem-se muito disso. Busquem esse autoconhecimento, mas busquem bons profissionais. Tá? A hipnose tem muita gente por aí boa, tem muita gente aí que consegue sim trazer esse melhoramento. Mas também nós conhecemos que tem muita coisa aí que a gente precisa ter mais cuidado. Tá? Fobia à lagarta. Né? Tem algum processo aí, né, como nós falamos, do que está armazenado no subconsciente. Vamos lembrar, pessoal, que a nossa mente é como se fosse um armário e já é cheio de gavetinhas nele. Desde quando nós nascemos, guardadas essas informações. E em algum momento, de algum trauma, aconteceu alguma coisa lá no passado, ficou guardadinho lá nessa gaveta. E agora, na vida presente, aconteceu um fator que acionou aquele trauma. Aí daí que nós não conseguimos lembrar. Se eu perguntasse a vocês, o que foi que vocês almoçaram hoje? Muitos vão dizer, almocei feijão, arroz, macarrão, carne, peixe, enfim. Né? Essa lembrança, ela está entre o consciente e o subconsciente. Né? Está ali transitando. Mas se eu perguntar a vocês, o que foi que vocês almoçaram no dia 15 de maio de 2019? A gente não lembra. Você não lembra, né, no consciente. Mas como está guardado no subconsciente, aquilo está lá e não se perde. É como a ideia dos traumas, das fobias. Então a hipnose ela vai ter esse acesso ao subconsciente para ressignificar. Tá? É bem tranquilo. É um processo um processo que requer um tempo, né, para ser acionado, porém, quando ele é encontrado, resolve-se. Eu posso dizer isso para vocês por a experiência que eu já tenho. Tá? Alguns clientes já que passaram por mim e já disseram, não, deu para ressignificar, deu para recuperar muito bem. Regressão, eu tive um dos meus primeiros clientes, foi regressão. Voltou lá no século XVI. Aí depois nós vamos explicar que a regressão, vidas passadas, no lado científico da coisa, nós temos que pensar que cada mente tem a sua lógica.
E muitas das vezes essa vida do passado não pode ser algo real. Porém, na mente é sempre verdadeira e real, tá bom? E a gente vai explicar isso na próxima live. O mecanismo, né, a gente vai explicar como é que funciona a mente no seu perfil também, quais são os benefícios da hipnose, né? Então nós temos a hipnose também proporciona outros benefícios que vão além do problema inicial, como a regulação do apetite, melhora do sono. Quem tem problema de insônia, a hipnose ela também tem essa ajuda, né? Tem esse processo de melhoramento. Na ansiedade, depressão, as fobias, elas são, como nós falamos, elas são reajustadas. O medo ele faz parte do ser humano. O medo ele tem que existir. Porém, quando ele vem em excesso, aí tem um problema. Então a hipnose ela vai também atuar e ajudar nesse ponto. Perdão. Então são alguns pontos importantes que é os benefícios, é o melhoramento, né? O auto. Pessoal, vocês estão compreendendo esse processo, né? Então a hipnose, a gente já tem que desmistificar do que não é nada transcendental, nem nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos dar informações particulares. A hipnose ela vai funcionar a partir do momento que aceitamos a hipnose, né? Não vai ser contra a vontade da pessoa. Tem muita gente, é impossível de ser hipnotizado. Só se realmente não o quiser. Mas todos nós somos hipnotizáveis. Tem esse caso de... O Natan, grande abraço, meu amigo. A sua mãe tem medo de andar de moto, talvez seja por alguma coisa que aconteceu, né, em algum período da vida dela, que foi acionado, aquele gatilho, né, foi acionado no lado negativo e ela não consegue. Eu tive uma cliente que veio até mim e disse, olha, eu tenho um carro, eu já saí no carro, já pilotei, mas eu tenho medo de andar. Então é ressignificar alguma coisa que aconteceu, que aí a gente, né, esse cliente veio e a gente entendeu o processo que aconteceu lá num período da vida e ressignificou. Hoje está bem melhor, já consegue andar no carro dirigindo sem aquele medo inicial. Isso também foi uma coisa muito boa e mostrou que a hipnose funciona. A hipnose é eficaz. Basta a pessoa acreditar e precisa acreditar nela mesma também para ocorrer isso, tá? Natan, então deve ser alguma coisa nesse sentido, tá? Deve ser algum processo, aí precisa o quê? Precisa só esse entendimento. A Arena de Ideia está fazendo aqui uma pergunta. Que patologias pode a hipnose clínica ajudar em crianças e adolescentes? A ansiedade, né? O estresse, fobias, né, diversas. O que está acontecendo muito na atualidade, o Arena de Ideias aqui deve ser o Marcos, né? Deixar um grande abraço aqui. A ansiedade está acontecendo muito na atualidade, principalmente nos adolescentes. E aí é o que a gente tem que observar, como é nas idades iniciais, tentar ressignificar isso agora. Porque se ficar arrastando, quando chegar lá, mais na frente, isso vai ficar sempre sendo uma tônica. A ansiedade tem um fator lá na infância, que aí a gente vai também desenrolando isso durante as nossas lives, tá bom? Então as patologias, principalmente em crianças e adolescentes, elas acontecem a partir do momento que alguma coisa, algum ato de frustração, algum estresse ao extremo, que aconteceu em algum período do tempo, está sendo acionado agora, tá bom? Então acontece muito hoje, principalmente, eu vou repetir, a ansiedade hoje está muito presente, ok? Então aqui é uma das perguntas que entra dentro dessa daqui também, né? Para que serve a hipnose, como é que ela atua? Aí nós temos aqui o que acontece com o cérebro durante a hipnose. Que aí a gente vai reforçar isso na próxima live, mas aqui inicialmente. O foco central da hipnose é trabalhar em um estado da mente subconsciente. Ou seja, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Como é a hipnose, nós vamos atuar com o consciente e o subconsciente. O estado alterado da mente é o quê? É inverter o subconsciente para o estado crítico e acionar ali novas sugestões para o melhoramento. No caso do Natan, né? O Natan falou da questão da mãe dele, da moto. É acionar o subconsciente dela e ir até lá e entender por que ela tem medo de andar de moto.
Ou as fobias, né? Quem tem fobia. Então é sempre assim. A atuação do cérebro, isso no mecanismo do subconsciente, é ir direto até o foco, ao problema da situação. Aí a gente vai mostrar os 3 pontos fundamentais aí do funcionamento da mente. Tá? Mas é na nossa próxima live. Aí nós temos aqui 4 motivos para... Aí me perguntaram, mas quais são os motivos então? Aí eu trouxe 4 motivos para fazer hipnose. Né? Eu trouxe aqui para vocês. Quem tiver mais pode me falar, tá? Também aí, pode colocar um comentário. Aí nós temos aqui, o primeiro, a hipnose é segura. Um dos motivos para fazer hipnose é que o tratamento não possui contraindicação. Não tem contraindicação a hipnose. Nós temos só que tomar cuidado, o profissional que trabalha com a hipnose, tomar cuidado de entender o paciente. Se ele tem a propensão de estar sendo hipnotizado. Porque tem alguns casos que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, mais delicado, para não ir hipnotizando também de qualquer forma. Nós temos que compreender, por isso que existe a anamnese. Tem um processo de anamnese, que é o conhecimento do cliente, a gente vai verificando se tem algum probleminha ali e outro, para a gente ir mesmo sem nenhum erro, tá bom? Um outro ponto importante é a hipnose ajuda a eliminar vícios, nós já falamos, né? Um outro ponto também trata a depressão e a ansiedade, como nós já falamos também. São pontos importantes aqui. E um quarto que eu trouxe aqui, um quarto ponto, pode ser empregado com outras terapias. Ou seja, nós falamos também, a hipnose ela é esse auxílio. Ela é uma ferramenta que vai ajudar, através de algum ou outro tratamento que já possa estar existindo com algum cliente, para ele fortalecer. Vamos andar mais rápido aqui, vamos pensar assim, né? Eu estou tomando um remédio para ansiedade. A hipnose ela vem para fortalecer, a pessoa ficar melhor, bem mais rápido ainda, ok? O que acontece com a hipnose, o que acontece na hipnose? A hipnose modifica o padrão da consciência. Nós já falamos, eu vou reforçar. Muda esse padrão da consciência, esse é o estado atual que nós estamos. Por exemplo, fobias, né? Fobias, o medo. Nós estamos aqui nessa condição consciente, nós não sabemos o porquê, e o subconsciente será acionado aí para a modificação, tá? A modificação da vivência, ok? O indivíduo focaliza sua atenção por meio de uma indução ou de uma autoindução, ou seja, essa ideia da hipnose, para vocês ficarem bem cientes disso, é só o quê? Você vai se auto-hipnotizar, você vai se permitir a essa alteração. Você quer melhorar o problema, quer melhorar aquilo que está angustiando, então você vai aceitar, e principalmente de um profissional ético, de um profissional que vá lhe ajudar de fato, tá bom? Uma outra pergunta que surgiu, quanto tempo dura o efeito da hipnose? Aí é caso a caso. Tem casos que pode tratar em 2 horas, em 3 horas, isso digo na clínica. Tá? Porque você vê aí na hipnose de entretenimento, a pessoa que ela já é suscetível e quer ser hipnotizada, no instante ela entra no estado de hipnose, né? No estado hipnótico. Durma, a pessoa abaixa a cabeça ali e ela já está ali, né, aceitando a sugestão. Na hipnose clínica, a gente precisa só fazer algumas orientações para também acessar o subconsciente. E aí depende muito do cliente, depende muito da pessoa que procura, porque talvez ela, como ela ainda está conhecendo o processo, ela tem uma certa... talvez eu vou colocar assim, ela tem uma certa dificuldade ainda, mas aos poucos ela vai percebendo e vai aceitando. Aí pode ser em 20 minutos, já no primeiro passo, né? Em 20 minutos, 30 minutos, ou em 10 minutos. Isso cada cliente tem o seu processo, tá bom? Como trabalha a hipnose? Aí a hipnose, eu trouxe aqui alguns pontos, o profissional pode escolher a forma como desejar aplicar a hipnose, aí vai dar a característica de cada hipnólogo, de cada hipnoterapeuta,
a sua forma de tratamento, tá bom? Porque tem aí a gente vai chegar aqui no próximo slide, o tratamento de Vielma, o tratamento de Erickson, de Charcot e demais outras formas de abordagem. E a gente vai, eu não vou trazer essa abordagem agora, a gente passa por um processo histórico, mas só para dizer que tem várias formas de indução hipnótica. E eu vou trazer depois uma delas. Também tem a questão de tratar os traumas, as fobias, que é só um ponto que a gente já falou então desse processo, tá bom? Então só a hipnose vai trabalhar dentro dessa perspectiva cada situação. Deixar aqui um grande abraço à Luna que está aqui acompanhando a live, né? Você é nossa hipnóloga. E pessoal, hoje essas foram as perguntas, tá? Hoje nós trabalhamos com essas ideias. As dúvidas que possam existir, outras mais, que com certeza vai ser criado, mas inicialmente trouxemos esses pontos aqui para já começar a desmistificar a ideia da hipnose como algo religioso ou demoníaco. Isso não existe. A hipnose ela é científica e ela tem um alto grau de benefício e de eficácia, tá? Procurando um bom profissional, procurando um bom hipnoterapeuta, onde ele possa de fato ajudar eticamente a tratar os problemas que possam ser surgidos ali, tá? Lembrando que a nossa mente ela tem um poder excepcional, precisamos apenas trabalhar isso de maneira mais ativa, tá bom? Alguma outra dúvida? A hipnose, vamos lembrar, 3 fatores importantes: concentração, imaginação e foco. E o foco onde quer ser alcançado. Mudança de padrão, de consciência, de mudança de hábitos. Isso tudo a hipnose ela traz como benefício. Tranquilos? Eu queria agradecer.